Senhor, nessa manhã nós estamos aqui, do jeito que nós somos, na situação em que estamos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, junto com os irmãos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Como é bom ter a Ti, como é bom ter um Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui para Te ganhar. Fala conosco. O Senhor conhece nossa situação. O Senhor vem suprir-nos, suprir a cada um de nós, suprir a cada família. Lava-nos com Seu precioso sangue. Perdoa os nossos pecados. Não queremos nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Que nessa manhã nossa comunhão contigo possa ser face a face. Sua luz brilhe sobre nós, mostrando nossa condição. Também brilhe sobre nós, ministrando a vida, ou fortalecendo-nos, Senhor, para que possamos seguir à frente, possamos cumprir Sua vontade. Tu és o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui continuando a nossa comunhão a respeito do nosso viver. Sabemos que os irmãos, dentro das situações em que estão, fizeram aquelas perguntas. Nosso desejo é, através de várias comunhões, poder, com a palavra de Deus, responder as perguntas dos irmãos. Vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículos 12 a 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Vamos ler com espírito forte, para tocar o Senhor na Sua palavra. Amém. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós havíamos compartilhado nas comunhões anteriores sobre a importância de irmos diante de Deus e termos uma atitude diante de Deus para que o Senhor possa falar conosco. Vimos a necessidade de nós arrependermos diante de Deus, porque certamente tem coisas em nossa vida que o Senhor é contra nós, tá certo? Tem coisas em nossa vida que não alcançam o padrão de Deus. Não é uma questão de nós estarmos satisfeitos ou não. É uma questão se Deus está satisfeito ou não. Nessa porção da palavra, Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele tinha uma atitude. Ele dizia, eu não atingi a perfeição. O meu passado pode ter sido de vitórias e pode ter sido de derrotas. Posso ter tido falhas, posso ter tido muitas coisas boas, mas eu prossigo. Eu esqueço as coisas que para trás ficam. Esta é a atitude, irmãos, que devemos ter. Eu não sei como tem sido a sua vida familiar.
Pode ser que sua vida familiar tenha estado numa situação lamentável. Diante de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Eu quero ir para frente. Não é pelo fato de estar numa situação lamentável que eu vou me deixar prender por isso. Eu quero ter uma atitude diante de Deus. Eu quero ir para correr para o alvo. Agora, eu também posso estar vivendo uma vida familiar maravilhosa. A palavra de Deus também nos mostra esquecer isso e prosseguir. Não é pelo fato de estarmos vivendo uma vida familiar maravilhosa que nós vamos estacionar, que nós vamos parar. Nós sabemos que há algo. Aqui diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso quer dizer, um dia o Senhor Jesus nos conquistou. Nos conquistou para quê? Para conquistarmos algo. Um dia o Senhor nos ganhou e nos deu uma família. Para quê? Para que nós possamos, como família, também conquistar algo. Conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados. Irmãos, essa é a visão que nós precisamos ter. Não é uma questão se você está gostando ou não da vida familiar que hoje tem. Nós não vivemos baseado em nosso gosto, se eu quero, se eu gosto, se eu desejo. Eu vivo para cumprir a vontade de Deus. Eu vivo para satisfazer a Deus. Só quando Deus está satisfeito é que nós estamos satisfeitos. É impossível nós estarmos satisfeitos se Deus não estiver satisfeito. Irmãos, Deus deu a nós uma família. Hoje todos nós estamos vivendo em uma família. E nós vimos na comunhão interior, quando Deus criou o homem, Deus criou a família. Ele tinha um desejo de que a família fosse a sua expressão. Estamos aqui é para expressar Deus. Ontem, na palavra que vimos de Colossenses, vimos também: desejo de Deus é se manifestar no nosso viver. Nós vimos na comunhão anterior sobre as condições que criaram a queda. E como Satanás entrou para tentar destruir o plano de Deus, o que Deus preparou para o homem. Vimos muitos princípios básicos. E hoje nós vamos então continuar a ver essa questão. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma atitude. Queremos ou não queremos avançar? Queremos, irmãos? Não interessa se sua vida familiar está boa ou não. Nós temos que avançar. Tem coisas superiores esperando por nós. Tem coisas celestiais esperando por nós. Algo que o Senhor preparou. Está certo, irmãos? Nós vimos como Satanás usa, o meio que Satanás usa para nos induzir à queda, para destruir, para nos matar, é fazendo separação. Vamos ler Mateus capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 3, diz o seguinte: vieram ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nós vimos na comunhão anterior que o que interessa a nós é o que Deus estabeleceu no princípio. Não interessa como é a situação hoje. Deus pode restaurar, Deus pode salvar e nos introduzir no princípio, no que era no princípio. E no princípio, o que Deus disse? Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Preste atenção, irmãos, no capítulo 19, versículo 4 diz: respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem tal, tal, tal. Quem falou essas palavras? Foi o Criador. Deus falou isso aí. E essa afirmação é extremamente importante. Porque nós temos o registro em Gênesis que Deus falou isso. Em Mateus 19, o Senhor Jesus está reafirmando o que Deus falou. Tá certo, irmãos? E em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso foi Paulo que estava escrevendo, isto é algo que o Espírito falou. Irmãos, nós podemos ver, esta é uma afirmação tão importante, que o Pai, o Filho e o Espírito dão testemunho desse fato. Então isto é algo que está desde o princípio. Agora, o homem, o inimigo entra para o homem tentar se separar, repudiar. Então, irmãos, aqui é um princípio muito importante. Todo sentimento de separação e repúdio vem de Satanás. No relacionamento entre um casal, quando surge o problema, surge um sentimento de quê? De repúdio, um sentimento de separação. Cara chato, longe de mim, não é assim? Você pode dizer: mas eu tenho minhas razões. Mas de onde vêm essas suas razões? De Deus não vem, certamente vem de Satanás. E esse sentimento é um sinal da dureza do nosso coração. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Porque na nossa carne, essa natureza pecaminosa faz com que nós tenhamos essa reação. Dentre as perguntas feitas, existem algumas ligadas a essa questão. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não preciso responder: será que esse sentimento de eu não aguento mais vem de Deus? Certamente que não. Não vem de Deus. É algo que vem de Satanás. Agora, quanto mais alimentarmos esse tipo de sentimento, mais duro se torna o nosso coração. Está certo? Mas todas essas questões de desentendimento no meio de uma família, na realidade, qual que é o fundo? O que é que está ali? Em princípio, o que está ali é uma questão de autoridade
e submissão. Vamos entrar um pouco mais em Gênesis na questão da queda do homem, para nós vermos um pouco, de uma maneira um pouco mais profunda, a questão da maneira como Satanás age. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, primeira coisa que Satanás faz em nós é por dúvida quanto à palavra de Deus. Irmãos, se nós queremos que Deus restaure a nossa casa, nós temos que crer na palavra de Deus. Não ponha em dúvida a palavra de Deus. Não pense assim: isso é para os outros, não é para mim. Nunca pense assim. Esse pensamento vem de Satanás. A palavra de Deus é para todos nós. Serve para cada família. Serve para cada pessoa. E Satanás deturpa a palavra de Deus. Deturpa a palavra de Deus para mostrar um Deus cruel. Ele diz assim: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? Deus disse o contrário: você pode comer de todas as árvores do jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal que você não pode comer. Mas Satanás quer levar a pessoa a pensar: Deus é ruim para mim. Por isso que ele disse assim: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. É para nós pormos dúvidas quanto ao amor de Deus e o cuidado de Deus. Muitas vezes, quando passamos por problemas, os problemas muitas vezes são a fonte, né, a fonte de separação, de sentimento de separação entre um casal. Porque começa a sentir o quê? Deus não está cuidando de mim. Deus não está cuidando da minha casa. Deus não é tão bom assim. Se fosse tão bom, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Irmãos, as coisas acontecem por causa da dureza do nosso coração. Não é porque Deus é ruim, Deus nos ama. O amor de Deus, Deus já provou, fazendo seu Filho morrer por nós. Não precisa mais de nenhuma outra prova. E aí, Satanás coloca outro ponto. Diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe de onde vêm as brigas? Um se acha mais conhecedor do bem e do mal do que o outro. Toda discussão vem disso. Não é assim, bem. Não é não, bem. Não é não. É assim. Não, você está enganado, bem. Não, eu não estou enganado. Você que está enganada, bem. Bem não, mal, viu? Cada um se acha mais conhecedor do bem e do mal. Cada um quer ser Deus. Essa foi a raiz que levou à queda. Se há uma discussão dentro de casa, é por alguma razão. Algumas razões são coisas tão pequenas, mas geram brigas tão grandes.
hoje o arroz ficou muito salgado. Não ficou. Eu pus sempre a quantidade mesma de sempre. Não, mas está salgado. Não está salgado não. Sei que quer procurar um problema meu. Daí começa a brigar por causa do sal. Não, é só a garganta que está ruim. Você está com infecção na garganta. Então por isso que você está mais sensível a essa questão do sal. Daí começa a brigar, os dois nem comem mais, sai da mesa ou derruba os pratos. Por quê? Não, eu conheço o que é ser salgado, o que está salgado, o que não está salgado. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Essa questão de quem é mais conhecedor, quem está vendo mais as coisas, isso é um motivo de muita discussão. O fato de, olha só, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O que é bom, o que é agradável e o que é desejável para você. Isso também é motivo de muitas brigas. Quando nós preocupamos em satisfazer esses nossos sentimentos de bom, agradável e desejável. Ah, mas aquele vestido eu preciso comprar. Sem aquele vestido eu morro. Ah, mas aqui não, bem, não tem dinheiro para isso aí. Tem sim. Tem sim. É só você não gastar tanto no seu carro, tá? Você está comprando muitos acessórios para o seu carro. Em vez de comprar acessório para o seu carro, compra um vestido para mim. Compra um acessório para mim. Ah, aquele vestido é bom demais. Procurar satisfazer esse sentimento de bom, agradável, desejável. Eu estou ilustrando algumas coisas porque nós vamos entrar mais tarde nessa questão de autoridade e submissão. Para nós então termos uma visão, afinal, por que essas coisas causam tantos problemas? Podemos ver também que quando nós damos atenção ao que é bom, agradável e desejável, sem darmos valor à questão da vontade de Deus, nós caímos em sérios problemas. Muitas vezes nós queremos o que é bom, agradável e desejável, não se importando se isso é ou não é da vontade de Deus. Isso é razão de queda. Isso é razão de destruição de famílias. Por quê? Porque o inimigo entra na família dessa maneira. Quando nos achamos conhecedores do bem e do mal, quando nós tomamos o lugar de Deus, quando nós buscamos o que é bom, agradável e desejável, sem se importar com a vontade de Deus, nós abrimos a porta para que o inimigo entre e destrua a nossa família. E isso que entra, não necessariamente causa destruição agora, pode causar destruição de 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por isso, irmãos, a busca da vontade de Deus é muito importante. O fato de nós perseverarmos em oração para buscar a vontade de Deus é essencial para as nossas vidas. E o resultado da queda é perceber a nudez. Um vê a nudez do outro.
um ver a nudez do outro, é um ver os defeitos do outro. Se na vida dois, um fica procurando defeito no outro, a vida fica insuportável. Está certo, irmãos? Se a nossa vida, a dois, consiste em um ver a nudez do outro, um procurar os defeitos do outro, a vida a dois se torna insuportável. Quando começa um olhar o defeito do outro, é um sinal de que nós estamos em queda, que nós estamos caindo. É um sintoma de que nós estamos caindo, que o inimigo já entrou em nossa casa. Os recém-casados estão na lua de mel, certo? Vem para cá, vem para lá, como diz os irmãos, é comunhão de bens, né? Oi bem, oi bem, oi bem. Os chineses lá nos Estados Unidos, né? Eles fazem um trocadilho de palavras. Um chama o outro de darling, que é querido, né? Em inglês darling, ou senão de honey, que é mel, né? O querido é bem, essa é a palavra, darling ou honey. No início é darling para cá e honey para lá, né? Mas no chinês depois tem uma palavra chamada tani, parecido com darling. Tani eu vou bater em você. E honey eu te odeio. Começa com darling e honey, depois é tani e honey. Eu te bato, eu te odeio. Isso é um sinal de quê? Que o inimigo já entrou. Um ver a nudez do outro, um procurar o defeito no outro, é um claro sinal de que Satanás já entrou na sua casa. Irmãos, eu não sei em que situação você vive. Se você vive buscando o defeito um dos outros ou não. Se isso estiver ocorrendo, é um sintoma claro, é um sinal claro que Satanás já entrou. Mas não se desespere, Deus vem para salvar e restaurar. Isso não é o fim. E outro sinal de que Satanás entrou é o quê? Ao ouvir a voz de Deus, tentar fugir. Muitas vezes tem irmãos e irmãs que têm dificuldades, daí aconselho, não, irmão, irmã, vai ter comunhão. Não, eu não vou ter não. Eu não vou, né? Por quê? Porque se eu for ter comunhão com os irmãos, já sei que os irmãos vão falar para mim que eu tenho que negar minha vida da alma, que eu tenho que orar. Eu não quero, né? Eu quero curtir-se. Não quer ouvir a palavra de Deus. E outro ponto é o quê? É se esconder da presença de Deus. Eu não vou mais para a reunião. Eu não vou mais para a reunião. Eu vou fugir da presença de Deus. Não adianta, ninguém foge de Deus. Não tem jeito. Deus está sempre perguntando: onde estás? Por que Deus faz essa pergunta, onde estás? Olha, daí Satanás, aliás, Adão falou: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só essa série de sentimentos. Ouvi a sua voz, e porque eu estava nu, quer dizer, viu a sua própria condição. Tive medo e me escondi. O homem pensava que Deus estava vindo para destruí-lo, mas Deus estava vindo para salvá-lo. Deus sabia onde o homem estava, não sabia? Mas por que Deus fez essa pergunta? Para trazer o homem de novo à sua presença, para conversar de novo com ele e fazer e abrir uma porta para a salvação dele.
Está certo, irmãos? Então, se nós conseguimos ver essas coisas, se nós vimos que o inimigo entrou, nós temos que falar ao Senhor: eu estou hoje nessa condição, eu quero que você me salve, me restaure, e você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ele não preparou a redenção por nós? Será que Deus não pode? Será que a sua família está numa situação tal que Deus não tem mais poder e condição de restaurar? Certamente tem esse poder. E certamente Ele quer. O que nós precisamos é o quê? É nos abrir a Ele, abrir as portas para Ele, para que Ele entre e faça essa obra. Bom, vamos agora entrar um pouco nessa questão de autoridade e submissão, que também é um tema bastante discutido. Quando há um problema entre um casal, os problemas se tornam sérios, ocorre uma polarização. Um está para um lado e o outro está para o outro lado, certo? E aí começa uma ação. Cada um quer trazer mais gente para o seu lado. Por exemplo, se eu tive um problema com a Rebeca, eu vou tentar trazer o Wilson, o Marçal, né, o Leidmar, Marcelo, vou trazer todo mundo para o meu lado. E a Rebeca vai tentar trazer todo mundo para o lado dela. É assim. Daí vamos ver quem tem mais gente. Eu busco apoio de todo mundo, e ela também busca apoio de todo mundo. Daí nós encontramos o Nélio. Nélio, você está do lado de quem? Não, mas eu não... Não, tem que se decidir. Você não pode ficar neutro, não. Você tem que se decidir. É a disputa do poder. É a disputa da autoridade. É a disputa quem está certo e quem está errado. Vamos ler Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Vamos ler juntos essa porção da palavra. Josué 5, versículos 13 a 15. Vamos ler essa porção com o Espírito forte. Amém. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Sabemos que o povo entrou na boa terra e ia começar a tomada, a conquista da boa terra. E Josué era aquele que estava na liderança do povo para levar o povo a conquistar essa porção que Deus havia prometido. E sabemos que dentro da tipologia se refere a nós ganharmos mais e mais de Cristo, tá certo? Ganharmos a nossa herança. E aí, Josué encontra alguém que trazia na mão uma espada nua.
Então Josué, ele que era o líder na frente do povo, primeira pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Pergunta: de que lado você está? Certo? Eu vou aplicar isso agora para dentro de casa. Está ali naquela disputa toda. De que lado você está? Está do meu lado ou do outro lado da Rebeca? Até o momento que aqui se encontra essa pessoa e ele disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Em outras palavras, se você for perguntar para o Senhor: de que lado você está, Senhor? Do meu lado ou do lado da Rebeca? Daí o Senhor vai olhar assim: calma aí, Miguel, você está trocando a ordem. Eu sou o príncipe, eu sou o que mando. A nossa pergunta é sempre: de que lado você está? Vá perguntar para Deus. Deus, de que lado você está? Do meu lado ou do lado da Rebeca? Deus: Miguel, calma aí. Quem manda aqui? Josué, sabe quando esse anjo do Senhor, esse príncipe do exército do Senhor respondeu: eu sou o príncipe do Senhor e acabo de chegar. Josué imediatamente se colocou na sua devida posição. Ele se prostrou e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Está vendo? Senhor, de que lado você está? Daí o Senhor diz: que pergunta você fez? Oh Senhor, o que você quer mandar, Senhor? Eu sou seu servo, você que manda. Se você toca a Deus, vai se prostrar e falar: Senhor, você é o Senhor, fala para mim. Daí o Senhor diz: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Você tem que estar numa posição santa. Sabe, é dessa maneira que nós conquistamos a terra. Qual é o caminho para restaurar a família? É parar com essa questão de que lado você está. Se essa questão de que lado você está continuar, não tem caminho. Não tem caminho. Porque Cristo não pode ser o Senhor. Mas, se nós perguntarmos a Deus, se nós dermos ao Senhor a sua posição, que é de comandante, aí há o caminho de restauração e salvação. Aí nós ganhamos e conquistamos essa boa terra. O Senhor é aquele que batalha. O Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor estava falando para Josué: Josué, não se esqueça de que a batalha é minha. Eu irei à frente, não você. O Senhor é que é o capitão. Dentro de uma família, quem manda? O Senhor é que deve mandar. Então, essa questão de autoridade e submissão está dentro de uma ordem estabelecida na palavra. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem,
e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, nós podemos ver aqui uma ordem: Deus, Cristo, homem, mulher. Esta é a ordem estabelecida por Deus. Mas nós queremos, dentro desse ponto, ressaltar o seguinte: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. Tá certo? Tendo essa ordem, nós podemos ver que o homem está dentro de uma ordem e a mulher também está dentro de uma ordem. Quando nós falamos de uma ordem dentro da família, necessariamente nós temos que citar toda essa ordem. Não podemos citar somente homem e mulher. Se você fala simplesmente homem e mulher, nós estamos tirando uma ordem dentro de um contexto. Estamos tirando a ordem dentro de um contexto. E quando você tira a ordem dentro do contexto, essa ordem não gera paz, gera briga. Porque a ordem é Deus, Cristo, homem, mulher. Funciona quando está todo mundo junto. Se você tirar um pedaço, já não funciona. Eu pergunto, se Cristo não está submisso a Deus, toda essa ordem não tem problema? Tem. Não existe só essa ordem homem e mulher. Não existe, irmãos. Existe a ordem Deus, Cristo, homem, mulher. É uma pena que no meio cristão muitas vezes se toma simplesmente essa ordem homem e mulher e quer se impor, e os problemas nas famílias surgem, e isso é um sério problema. Os casais usam os versículos para brigar um com o outro. Marido diz para a mulher: você tem que ser submissa. E a mulher diz: você tem que me amar. Se você me amar, eu me submeto. E o marido diz: não, se você se submete, eu te amo. Primeiro você se submeta, que eu vou te amar. Não, você primeiro me ame, que eu me submeto. Tem irmãs que escrevem: se meu marido me tratasse melhor, eu seria submisso a ele. Mas ele me trata muito mal, então eu não me submeto. Daí tem irmão que escreve: se minha mulher se submetesse, eu a amaria. Mas como ela não se submete, eu não consigo amá-la. E aí, é aquela história de quem surgiu antes, né? A galinha ou o ovo, aquela história toda, que os irmãos sabem. Isto é o quê? É tirar as coisas fora do contexto. Isso nunca vai ter solução. Agora, quer resolver o problema? É só colocar tudo dentro da ordem. Deus, Cristo, homem e mulher. O problema está resolvido. O problema está resolvido. Não é questão, você está do meu lado ou do lado dele? A questão, Senhor, quem é o capitão? Quem que vai batalhar? Tá certo? E nós vimos também, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem fosse a sua expressão de exercesse o domínio por ele, não é assim? Fomos criados à imagem de Deus para expressar Deus. Então, capítulo 11, versículo 7 de 1 Coríntios, diz: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Quando nós vemos as coisas dentro da ordem estabelecida por Deus, é necessário que o homem veja que o homem é a imagem e glória de Deus. Imagem e glória de Deus.
quando a glória de Deus se manifesta? Não é só ser imagem de Deus, imagem e glória de Deus. Quando que a glória de Deus se manifesta? A glória de Deus se manifesta quando Deus tem satisfação. E aí, a satisfação de Deus, né, ela se expressa no homem. Vem a glória. Falamos a questão da glória ser expressa no homem. Quando Deus está satisfeito conosco, a glória de Deus se manifesta. Então isso mostra o quê? Que todos nós que somos chefes de família, que somos homens, devemos estar claros que Deus nos colocou como chefes para levar a família a expressar Deus. Essa é a nossa função. Nossa função é levar nossa família a expressar Deus. E a mulher? Aqui diz, a mulher é glória do homem. A mulher foi feita para auxiliar o homem a fazer com que a família expresse Deus. A família não é para expressar o marido. A família não é para expressar a esposa ou expressar os filhos. A família é para expressar Deus. Essa visão nós precisamos ter. Por que Deus confiou uma família a mim? Para levar a família a expressá-lo, a ganhar dele. Está certo? Essa é a função. Deus me encarregou disso. E eu tenho que levar isso à frente. E a esposa, a mulher, é para auxiliar o homem a expressar Deus. Por isso que Deus, ao criar a mulher no homem, Deus disse, auxiliadora que lhe seja idônea. Mas muitas vezes ocorre o quê? Os irmãos muitas vezes fazem esse trocadilho de auxiliadora e dona. Não é para ser auxiliadora e dona, é para ser auxiliadora idônea. No momento que se tornar dona, tem problema. Por isso, irmãs, nunca queiram ser donas. Ser dona do marido. Se você for dona do marido, Cristo não pode ser o Senhor na sua casa. Por uma questão de ordem, por uma questão de expressão, nós temos que guardar a ordem estabelecida por Deus. Aí entra um ponto que é a questão do relacionamento entre os dois. Quando casais chegam para buscar ajuda, uma das reclamações que existem é o seguinte: ele me trata mal. Me trata mal. Algumas vezes tem casal que o marido vem dizer, ela me trata mal. Aí a ordem está invertida, né? Daí tem irmãs que falam, ele me trata como se eu fosse uma escrava. Sempre pisa em mim, sempre me humilha. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Vamos ler juntos esse versículo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui fala de viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Os dois herdam juntos a mesma graça de vida. Se nós queremos que a graça da vida chegue à nossa casa, a necessidade de que entre os dois haja um relacionamento adequado. Marido tratar a mulher como parte mais frágil, tratar com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tudo que é feito e que interrompe as orações dos dois é um grave problema. É extremamente grave, porque faz cessar a bênção naquela casa. A oração dos dois juntos é fundamental. Aqui diz, para que não se interrompam as vossas orações. As orações são importantes para receber essa herança que é a graça da vida. Por isso tem que tratar com dignidade. Aqui diz que a mulher é a parte mais frágil. Eu sei que tem irmãs que não concordam. Não sou frágil não, sou forte. Não sou frágil não. Mas a palavra diz que é, então é bom aceitar o que a palavra diz, tá bem? Os irmãos devem olhar assim, não exigir demais. Não exigir demais. Por quê? Porque é a parte mais frágil. Se cometer algum erro, você é a parte mais frágil. Tá certo? Mas tem irmãs que... Não sou não. Não sou não. Mas é. Irmãos, preste atenção para um fato. Vamos voltar para 1 Coríntios 11. Mesmo havendo toda aquela ordem, observe o que a partir do versículo 8 diz. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Existe uma ordem. E aqui diz por que existe a ordem. Tá certo? O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Mas, irmãos, preste atenção. Existe essa ordem, mas preste atenção, versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. No Senhor. Está vendo aqui? No Senhor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Está bem, irmãos? Existe a ordem, mas existe algo que se chama comunhão. Comunhão. Não existe só autoridade e submissão. Existe, dentro da ordem estabelecida por Deus, existe autoridade, submissão e comunhão. Por isso a questão da oração dos dois, para não interromper, né, as orações,
Por isso, mostrar que são herdeiros da mesma graça de vida, a importância da comunhão. O homem não foi feito da mulher, é sim a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, é sim a mulher por causa do homem. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Quer dizer, na realidade, os dois são um. Se observe uma coisa. Quando Efésios fala de marido e mulher, fala de Cristo e a igreja, não é assim? Sobre a cabeça e o corpo, né? Cabeça tal ama o corpo, Cristo ama o seu corpo, não é? Ocorreu alguma vez que você estava andando, de repente tropeçou, ai! Você diz, mas que pé chato! Acaba tropeçando, vou cortar esse pé. Você já fez isso alguma vez? Porque os dois são uma. É seu pé, mas é você. É uma coisa só. É uma coisa só. Se eu começar a dizer assim, puxa, eu aqui, sou muito superior ao meu pé. Se você começar a falar assim, os caras vão achar que você é louco. Esse pé é você mesmo. Não é você mesmo? Então, um não está independente do outro. Um é o outro. Um é o outro. Quando você começa a procurar defeito no outro, você está falando falando de você mesmo. Tem autoridade e submissão em comunhão. Aqui, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Olha essa ordem: Deus, Cristo, homem e mulher. Não tire homem e mulher desse contexto. Porque se tirar, daí já não pode falar tudo vem de Deus. Tá certo? Mas se colocar dentro dessa ordem, tudo vem de Deus. A comunhão é extremamente importante. Tanto que a posição da mulher não é debaixo dos pés do homem, é ao lado do homem. Porque é auxiliadora idônea. Tanto que Deus, quando formou a mulher, tirou alguma coisa do lado, não tirou do pé. Tá certo? Se você trata a sua mulher como um tapete, quer dizer o quê? Que para você, essa esposa foi tirada de um osso do pé. Não foi tirado do lado, mas não foi assim que Deus criou. Precisa de comunhão. Comunhão. Autoridade, submissão, comunhão. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Esposas, vamos ler juntos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Fala aqui da esposa ser submissa como convém no Senhor. Sempre tem que ter o Senhor no meio, certo? E aqui, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Isto é, tratar de uma maneira como se fosse alguma coisa dos pés. A comunhão é extremamente importante. A autoridade e a submissão vem por meio de comunhão, nunca de maneira forçada. A maneira forçada é algo manufaturado pelo homem.
Mas se é fruto da comunhão, é algo que surge da vida, é a ordem estabelecida por Deus. Eu pergunto, hoje você se submete a Deus porque alguém forçou ou foi simplesmente por causa da sua comunhão com Deus? Hã? Quando você entra em comunhão com Deus, você se rende, não é? Você se prostra. Ninguém obriga. Você se submete porque você tocou Deus. Não é assim? É algo vivo, é algo orgânico, não é algo forçado. Não é alguma coisa que Deus diz assim, você ou submete ou morre. Não. O amor de Cristo nos constrange. Não é isso? Pelo fato de nós sermos constrangidos pelo amor de Deus, nós nos rendemos e nos submetemos ao Senhor. Por isso, irmãos, a autoridade e a submissão, ela é fruto de comunhão. Se nós queremos ordem dentro do lar, é necessário a comunhão. E comunhão da palavra de Deus. Não é comunhão de filosofias. Não é comunhão de técnicas. É comunhão da palavra de Deus. É comunhão onde há Deus, onde Cristo é ministrado. Aí começa a surgir uma ordem dentro de casa. E essa ordem vem do senhorio de Cristo em nossas vidas. Qualquer outro tipo de ordem é uma ordem feita pelo homem. E a ordem feita pelo homem passa. Mas a ordem estabelecida por Deus, uma ordem orgânica, é algo que permanece. Amém. Irmãos, nós devemos perceber ainda que todos nós temos falhas. A nossa vida a dois não deve ser uma vida de um olhar para a nudez do outro. Antes da queda, ninguém ficava olhando um para a nudez do outro, apesar de estarem nus. Nós temos que permitir que a vida de Deus entre em nós e a nossa comunhão seja para a edificação da casa. Isso não vem de exigir um do outro, mas, na verdade, cada um diante de Deus deve cumprir a sua função. Deve, na comunhão, desempenhar a sua função e a sua responsabilidade. Agora vamos entrar daí num outro assunto prático, também dentre os problemas que foram apresentados. Vamos ler Eclesiastes. Capítulo 7, versículos 28 e 29. Eclesiastes capítulo 7, versículos 28 e 29. Vamos ler juntos. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui as irmãs não gostaram muito desse versículo, né? Juízo que ainda procuro e não achei. Isso era o Salomão, né? Ele que teve muita sabedoria nessa terra, tá certo? Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Na realidade eu vou falar uma coisa para as irmãs, tá?
Na verdade, entre 1000 homens achei um como esperava, na verdade se refere a Cristo, tá certo? E diante do Senhor nós somos todos como mulher, realmente não acha nenhum que presta, viu? Nos termos assim de o juízo, esse sabe das coisas. Isso quer dizer uma coisa, irmãos. Primeiro, todos nós temos falhas. Todos nós temos falhas. Não existe ninguém perfeito. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Se você sonhava, dizendo, não, o meu amor é perfeito. Um dia você vai acordar, tá certo? Tá sonhando. Mas, é o seguinte, pode não ser perfeito, mas você não procura defeito, tá certo? Você não precisa procurar, os defeitos vão saltar sozinhos, tá? Não precisa procurar. Fiquem tranquilos, que os defeitos vão aparecendo, e no Senhor você vai perdoando, né? Tendo comunhão, muita comunhão, que o problema vai sendo resolvido e restaurado por Deus, tá? Como os irmãos nos aconselham, antes de casar, fique com os olhos bem abertos, depois de casar, você fecha os olhos. O grande problema é que, antes de casar, todo mundo fica de olhos fechados, e depois de casar é que abre os olhos. Por isso que tem tanto problema assim. O chinês leva vantagem de ter olho pequenininho, né? Mas enxerga bem, viu? Brincadeira, irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, todos nós temos defeitos. Todos. Nossa vida não deve ser uma vida de exigir uns dos outros, mas de ajudar um ao outro. Ajudar um ao outro. Marido ajudando a mulher porque ela é a parte mais frágil. A mulher ajudando o marido porque ela foi feita para ser auxiliadora idônea. E os dois juntos orando diante de Deus para receber a mesma graça da vida. E deixar Cristo ser o Senhor, mantendo aquela ordem: Deus, Cristo, homem e mulher. Mas é muito importante então alguns princípios que nós devemos guardar. Podemos ver 1 Pedro, voltar para 1 Pedro. A partir do versículo 1 diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui mostra que o comportamento de uma esposa pode ganhar o marido. Tá certo? Depois, versículo 3 diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui mostra um ponto, e eu gostaria de ressaltar esse ponto aqui. Aqui essa palavra de Pedro é para salvar as mulheres da vaidade, da simples aparência exterior. Isto é algo bastante sério. Pedro aqui quer mostrar que
O que vai ganhar o homem, o marido, para você como auxiliadora, ajudar o marido e ganhá-lo, não é a sua aparência exterior. Não é. Eu aconselho as irmãs nesse ponto. Não é. Porque se for, isso é um problema muito sério. Porque a beleza se vai. As rugas virão, os cabelos brancos virão. Se a sua vida foi baseada em manter seu marido preso a você, baseado nisso, um dia isso vai passar. E a sua família vai para o fim. Vai ser destruída. Por quê? Porque Cristo não entrou. O essencial é ganhar de Cristo. Mas isso não quer dizer que você deve ser desleixada. Acordar de manhã, tudo assim, com cabelão, assim, né? Quando o marido acorda, leva um susto. Eu não estou falando disso. Deve ter um cuidado para manter uma boa aparência. Eu acho que as irmãs estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas não sejam presas a isso. O tempo que você gasta, quanto tempo você gasta para se arrumar? 1 hora. Eu vou dizer uma coisa, se você gasta 1 hora para se arrumar, isto é um desperdício. Você está presa na vaidade. Procura 15 minutos e os outros 45 leia a palavra, ore ao Senhor, para que o Senhor entre na casa. Vou dizer uma coisa, isso vai trazer muito mais benefício. Vai trazer muito mais benefício. Isso vai trazer paz para casa. Isso vai trazer paz para casa. Tá, isso aqui eu estou aproveitando a situação para dar uma palavra para as irmãs, né? Isso é de grande valor diante de Deus. Tá? Isso é grande valor diante de Deus. E os maridos também não devem exigir da mulher nessa questão da vaidade. Eu aconselho os maridos: não force a sua esposa a caminhar nessa linha. Porque se forçá-la a caminhar nessa linha, você também vai estar forçando para que se torne vaidosa e vazia. Você vai criar problemas no futuro. Exige simplesmente uma aparência boa, tá bom, certo? Não precisa nada de especial. Nada de especial. Porque vai permitir que o Senhor faça surgir no interior uma atração de vida. Uma atração de vida. E essa atração de vida, irmãos, eu vou dizer uma coisa: ninguém consegue quebrar. Ninguém consegue quebrar. Isso é fundamental. Tá certo, irmãos? Outro ponto que eu gostaria de tocar, vamos ir para 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler os versículos 1 a 6. Vamos ler. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes,
para que Satanás não os tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Aqui fala do relacionamento íntimo entre o casal. Um não deve se privar ao outro, a não ser por mútuo consentimento, para se dedicar à oração. E essa oração pode ter duas razões. Primeiro, para restaurar a situação da família. Segundo, por alguma intercessão bastante necessária por algum fato ou por alguma pessoa. Se um se privar do outro, Satanás virá tentar. Isso pode destruir a unidade da família e abrir caminho para o adultério. Isso é uma coisa extremamente séria. Irmãos, não deixem as coisas cair numa situação assim. As coisas deteriorarem a tal ponto. Mas mesmo que tenha deteriorado a tal ponto que hoje está se privando um ao outro, ore ao Senhor para que haja restauração, para manter a unidade da família. Não ocorra essa situação de abrir uma porta para Satanás. Se é para se privar um ao outro, deve ser por mútuo consentimento, para se dedicar à oração, e isso por algum tempo. Essas palavras aqui foram faladas, são palavras cheias de sabedoria, são palavras de instrução que o Senhor dá para que na nossa vida nós saibamos como devemos proceder. Porque o homem é composto de corpo, alma e espírito. A complementação de um casal está nesses três aspectos: corpo, alma e espírito. Deve haver uma complementação no espírito, uma complementação na alma e uma complementação no corpo. Tá certo? Os dois devem ser um em corpo, alma e espírito. Esses três pontos são fundamentais. Havendo falha em um desses três pontos, a vida do casal tem problema. No espírito, pode ter a busca conjunta, a oração. A unidade na alma vem através de negarmos a nós mesmos, permitir que o Espírito sature a nossa alma e tendo uma visão um do outro de que foi Deus quem uniu. E na parte do corpo, por causa das próprias necessidades físicas. A vida a dois implica nesses pontos. Não tente ser extremamente espiritual. Você diz, não, eu só me preocupo com as coisas espirituais, não me importo com minha alma e com meu corpo. Isso vai trazer sérios problemas para dentro de casa. E a vida prática, no nosso viver humano, a vida prática é muito importante. Podemos dar uma olhada em Provérbios 31, uma porção bastante famosa, a partir do versículo 10. Vamos ler até o 31, tá? Ler rapidinho. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha
com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As irmãs, ao lerem isso aqui, dizem: ué, a mulher faz tudo, o homem não faz nada aqui? Mas isso mostra o que, irmãos? Primeiro, Deus deu responsabilidades para cada um dentro da sua casa. Cada um deve cumprir com suas responsabilidades. Se Deus colocou você dentro de casa, cumpra suas responsabilidades dentro de casa. Não queira ser espiritual a tal ponto de não ser mais humano. A espiritualidade caminha junto com a humanidade. Não gostaríamos de ver irmãs que de tão espirituais não fazem mais nada dentro de casa, deixando a casa uma bagunça. Isso não é ser espiritual. Isso é deixar de cumprir a responsabilidade que Deus entregou. Ou irmãos tão espirituais que não trabalham também. Isso é não cumprir a sua responsabilidade dentro de casa. Todos nós devemos entrar com nossa responsabilidade. Aqui está uma mulher virtuosa, dentro de casa. Ela cumpre a função que Deus entregou. Tá certo? E essa função deve ser uma função gloriosa. E é uma função muito importante. Quer ver? 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 15. Diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A mulher é salva através da sua missão de mãe. Isso é o que a palavra diz. Então, cumprir a sua obrigação dentro de casa é fundamental para a sua salvação. Permanecendo em fé, amor e santificação. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: devemos cada um cumprir com a responsabilidade que Deus deu. Corpo, alma e espírito. Não sejam enganadas pela ideia de que eu sou espiritual e isso só o que eu quero. Não. Para ser espiritual, você tem que ser humano. Se você não for humano, você não é espiritual. Porque Deus deseja se manifestar na carne, na nossa humanidade. Sejam bem humanos, que serão espirituais. Tá certo? Realmente que não haja no nosso meio irmãs espirituais, entre aspas,
que não cumpre mais nenhuma responsabilidade dentro de casa. Ou irmãos tão espirituais, entre aspas, que também não cumprem responsabilidade dentro de casa. Todos devemos cumprir com nossa responsabilidade dentro do governo de Deus. Amém? Essa comunhão fica por aqui e na próxima oportunidade nós vamos continuar. Está bem? Vamos ter momentos então de comunhão em pequenos grupos, né? Está bem? Depois, dentro dos grupos mesmo, ter um pouco de oração. Está bem, irmãos? Jesus é o Senhor.